povo de Israel, ele havia sido liberto da escravidão. Eles estavam já de partida do Egito para ir para uma terra que Deus havia prometido a eles e preparado a eles. E no capítulo 14, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que o povo estava saindo do Egito. Eles estavam acampados em Pi-Hairote e no versículo 10 diz assim: chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado a você no Egito? Eles haviam falado isso com Moisés no Egito. Olha só. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha só, meus irmãos, a mente de um escravo como funciona. Quando Deus enviou Moisés a ir lá no Egito para libertar o povo daquela escravidão, porque eles eram escravos lá. E vocês sabem que um escravo, ele não trabalha por dinheiro, por salário, ele trabalha por comida. Comida, roupa, e ele recebe, daquele que os oprime, ele recebe somente comida para poder viver e continuar trabalhando. Sofrem, apanham, e não tem quem os defenda. E Moisés foi lá no Egito para poder tirar o povo de lá. Mas desde lá o povo já falava para Moisés: não, deixa a gente ficar aqui, deixa a gente ficar aqui. Quando eles já estavam de partida já do Egito, eles estavam vendo que os egípcios foram atrás deles. E eles falaram para Moisés: melhor fora que a gente continuasse lá. Meus irmãos, eu faço esse vídeo na intenção de libertar, de uma maneira metafórica, assim, usando esse texto bíblico aqui, para tentar libertar de alguma maneira a tua mente de uma mente escravizada pelo sistema, pela cultura, por coisas que oprimem, sabe? Você é um ser humano livre e tem liberdade de pensar aquilo que você pode fazer na sua vida. Você não precisa viver como um escravo da cultura, um escravo do sistema que hoje nós vivemos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você é livre para poder vestir a roupa que você quer, você é livre para poder comer o que você quer, você não precisa seguir uma regra, você não precisa seguir uma regra de, não, eu tenho que cortar o meu cabelo assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que andar assim, porque a sociedade anda assim. O que a gente tem que fazer é respeitar as leis do nosso país e obedecer elas, né? Mas você não é escravo culturalmente. Que na cultura diz que a gente tem que se vestir assim, que não sei o que. Não, você não é obrigado, você não é um escravo. O escravo, ele tem uma mentalidade de viver como um escravo e ele não quer mudar aquela situação. Você vê que o povo, ele queria viver no Egito, independente. Que Moisés falava: você está indo para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão plantar para vocês vão colher e comer o que é de vocês. Vocês vão ter uma terra que vocês vão poder viver e vão negociar na terra. Mas eles não queriam. Eles queriam continuar. Por isso que lá no deserto deu tanto aquele problema. Moisés tentava levar eles para a terra prometida. Não, a gente quer ficar no deserto, a gente quer voltar para o Egito. E eles acabaram ficando 40 anos lá. Os filhos deles que não aceitavam viver como escravos. Eles falaram: não, a gente vai entrar nessa terra aí. Mas os próprios homens que já estavam acostumados a viver como escravo no Egito, eles não queriam viver lá. Eles não queriam viver numa terra prometida. Eles queriam continuar vivendo como escravo. É por isso que às vezes você vê muitas pessoas escravos de um sistema, né? Seja religioso ou não,
a pessoa ela quer viver, ela não quer ter liberdade, sabe? As liberdades que são lhe permitidas, né? Ela não quer viver, ela quer viver como escravo, como refém de alguém o resto da vida. Mas Deus nos chamou para sermos livres em Cristo, sabe? A gente poder ter liberdade de orar, de ter comunhão com Deus, sem que a gente precisa de um homem para interceder por nós. A gente mesmo ter acesso de falar com Deus, a gente ter acesso de poder pensar por si próprio. Então seja livre, meu irmão. Seja liberto pela palavra de Deus. Deus ele tem uma terra prometida para você. Saia da escravidão que te colocaram. Não sei qual foi essa escravidão, mas saia dessa escravidão e seja uma pessoa livre para pensar por si próprio, para poder viver aquilo que Deus quer que você viva, sempre obedecendo às vontades deles e os mandamentos dele. Deus abençoe e que haja libertação nesta casa em nome de Jesus. Seja liberto da escravidão em nome de Jesus.